Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé. Nós precisamos dessa força. Você tem percebido isso na sua vida? Você anda segundo seus próprios conhecimentos e se acha forte e em condições e que não há páreo para você, que você vence todas as batalhas? Eu penso que não, não é? Nós vemos muitas coisas que nós não temos controle. Já imaginou? É muito importante nós percebermos como a vida é dinâmica e muitas coisas escapam do nosso controle, do nosso poder, da nossa força. O ser humano não foi feito para ter esse domínio. Quem domina as nossas vidas é o Senhor. E nós dedicamos a Ele todo o nosso ser, para que possamos ser orientados, dirigidos. Não há uma necessidade de revelação, porque o Todo-Poderoso tem realmente controle sobre aqueles que o servem, sobre aqueles que lhe são fiéis, sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que são devotados e piedosos, sobre aqueles que aceitam a orientação de Cristo em suas vidas. Percebe a diferença? É diferente de eu imaginar que eu estou fazendo tudo certinho, que eu não tenho problema, numa tentativa de justificativa ou até mesmo de escapar. Escapar de mudanças, escapar de confrontos, escapar da realidade. É melhor viver uma fantasia. Nesses dias, nós temos aprendido sobre a formação da igreja. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos vendo principalmente as viagens do apóstolo Paulo, a fundação das igrejas e como estavam vivendo os convertidos. O que estava acontecendo naquele tempo? Os convertidos estavam vendo os seus líderes sendo presos, no caso aqui do apóstolo Paulo, sendo açoitados, um ódio, realmente um levante, né? O desejo de morte que os judeus tinham para com Paulo. Mas isso é muito impressionante. Não fazia com que as pessoas se afastassem do evangelho. Pelo contrário, eles aprendiam realmente que a própria morte de Cristo significava essa dedicação a Deus, essa consagração ao Senhor para a libertação daqueles que estavam cativos pelo pecado. Então, esse sacrifício, essa entrega não era uma coisa ruim, uma coisa que tinha um problema, que era como se fosse um sofrimento vindo do mal, mas era uma dedicação segundo até mesmo o próprio propósito de Deus. Eu acho isso muito interessante porque a igreja perdeu essa visão de consagração, de nós padecermos e passarmos por algum tipo de aflição, sofrimento, seja no casamento, ou com os filhos, ou na vida, ou na igreja, no trabalho, não importa em que lugar, mas de qualquer maneira, todo tipo de sofrimento ou é do mal, ou não poderia estar acontecendo e Deus tem que me livrar. Não é isso que nós olhamos e aprendemos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos servos de Deus passando por aflições, dificuldades, lutas, conflitos, confrontos, ataques, prisões, cadeias, açoites. Então tudo isso é muito interessante, eu preciso entender isso na minha vida. O próprio Cristo, eu sempre repito isso, nos ensinou que no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. O que nós vemos hoje? Uma igreja desanimada, uma igreja que não se empolga mais com Jesus, que Jesus é uma figura, um acessório da igreja, não é a coisa mais importante da igreja. E nós precisamos voltar, porque estas pessoas que nós estamos vendo aqui no livro de Atos eram consagradas ao Senhor e passavam por dificuldades e lutas por causa de Cristo. E para eles era um sentimento de alegria, de privilégio, o sofrer por Cristo. Meu Deus, eu preciso aprender isso, eu preciso viver isso, eu preciso me dispor a esta fé, que não é uma fé frágil, que não é uma fé interesseira, não é uma fé egoísta, não é uma fé de prazeres, não é uma fé social, não é uma fé religiosa, é uma fé em Cristo, meu Senhor. Todos nós precisamos ganhar esse entendimento e que também precisamos ser capacitados pelo Santo Espírito. Ora, toda vez que eu vejo estas coisas, eu digo, ó Deus, como eu sou pecador, como eu sou miserável, quantas coisas estragaram a minha vida e me impediram de viver algo excelente do Evangelho. Mas só o Senhor pode fazer essa obra. Toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Me leva para o caminho, lava a minha mente, lava o meu coração. Eu aconselho que você faça essa oração,
que você se dedique ao Senhor para que o Senhor desfaça, sabe, esse jugo pesado do ego, daquilo que é da sociedade, as imposições, não é? Todo dia que você abre lá a sua internet, você vê as imposições da sociedade, as fofocas, do meio político. Talvez essas coisas tenham dominado a sua mente, dominado o seu coração. Isso tem acontecido? Olha, nós estamos no mundo, passamos por influência de todas essas coisas, mas tome cuidado, porque aquilo que deve influenciar a sua vida, aquilo que você deve exalar, é o bom perfume de Cristo e não exatamente a posição política, social, desejos, vontades. O que mais nós temos para mostrar para as pessoas e é o que vale a pena e é eterno é Cristo. Eu desejo que você ganhe esse entendimento e que você perceba essa importância. No mais, não é uma questão só de amar, como se fosse assim, eu amo todo mundo, aceito tudo. Nós precisamos amar como Cristo amou. Esse é o ponto. Como Cristo amou. E para isso eu preciso investigar a palavra. Ele aceitava, ele compartilhava o pecado, ele na verdade apoiava o pecado. Como é que era Jesus? Ele ia na casa do pecador e fazia o que quando ele estava lá? Ele ficava quieto, olhando e dando sorriso? Não, ele falava da verdade, para que aquela pessoa fosse salva e liberta. Nós precisamos aprender isso. E dentro dessa introdução eu quero falar com você hoje, continuar falando do livro de Atos dos Apóstolos aqui, capítulo 21, do verso 27, que foi a prisão do apóstolo Paulo. Lembra, eu falei, ele chegou em Jerusalém, que ele queria ir, não é? Todo mundo avisou o apóstolo Paulo, você vai chegar lá, você vai sofrer. E de fato, esse momento, quando está escrito no verso 27, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, se alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Porque eles tinham visto até um homem chamado Trófimo andando junto com Paulo, mas de forma alguma aconteceu que esse Trófimo, não é, entrou no templo e profanou ali o templo. Mas veja o que estava acontecendo. Por causa do evangelho de Cristo. Por que Paulo estava sofrendo? Se ele antes era como um deles, se ele antes falava como eles falavam, apoiava tudo que eles faziam, Paulo perseguiu os cristãos. Só que algo transformou a sua vida. Veja, ele estava no templo, ele estava ali junto com os judeus, mas de alguma forma o que ele queria mostrar através da própria Bíblia, das profecias, que Jesus era o Cristo, o Messias, e que eles precisavam agora abrir a mente, o coração e se entregar e aceitar realmente a ação de Cristo na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição. Mas os judeus que já tinham visto Paulo lá na Grécia e tudo mais, ficaram alvoroçados e chamaram todo mundo e começaram a fazer aquela confusão, falando alto, gritando e pedindo socorro, como nós vimos aqui, e falando, olha, este homem aqui, não é contra a lei, é contra o povo. Veja, era isso verdade? Exatamente o apóstolo Paulo era contra o povo? É evidente que não. Contra a lei? Também não, é evidente que não. O que o apóstolo Paulo queria era mostrar realmente que Jesus veio e cumpriu a lei. E de uma forma mais excelente e perfeita, ele venceu então, a condenação da carne, do pecado e trouxe salvação para os homens. E ele queria realmente falar sobre isso, mas aqueles homens estavam super nervosos, estavam angustiados e queriam aprisionar Paulo. Então o que eles fizeram? Eles correram, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matar Paulo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo com os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então eu falei para vocês no princípio desse vídeo sobre essa disposição cristã, sobre essa disposição de servir ao Senhor e padecer por causa de Cristo, por fidelidade.
Eu não estou falando de ir apanhar em algum lugar, o que pode até acontecer, mas eu estou falando do seu dia a dia, daquilo que significa muitas vezes a nossa preguiça de ler a Bíblia, a nossa indisposição de orar, a nossa falta de fé, a nossa dificuldade de termos prazer e alegria em Cristo. Eu quero que você entenda isso. Perceba que este homem agora estava se dispondo por causa do Evangelho e tinham outros com ele também. E Paulo estava sofrendo e estava sendo espancado por causa de Cristo. Então, o comandante, ordenou que Paulo fosse acorrentado com 2 cadeias e perguntando quem era, o que ele tinha feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Então esta coisa me impressiona. Isto me impressiona porque, olhando para os dias de hoje, para a minha vida, eu me vejo muito distante dessa disposição de fé e de vida cristã. Aí alguém vai falar, nossa, mas todo mundo tem que ser espancado? Todo mundo tem... Não, eu não estou falando isso. Eu acabei de falar para você qual é a sua disposição de orar, qual é a sua disposição de ser fiel, qual é a sua disposição de ser piedoso, qual é a sua disposição de abençoar uma vida, qual é a sua disposição de levar realmente algo para alguém, para abençoar a sua vida, levar a mensagem do Evangelho. Veja que Paulo estava no templo para pregar a verdade, ele não estava lá para ficar de sorrisos e tudo mais, falar assim, mas eu amo eles, mas é meu povo, eu quero que eles eles saibam que eu amo eles. O problema não era o amor do Paulo, mas que eles recebessem o amor de Cristo. Então muitas vezes nós queremos pregar o nosso Evangelho. Eu quero pregar o meu Evangelho, o Evangelho que me agrada, o Evangelho que me faz talvez mais assim aparecer melhor e que faz com que as pessoas, nossa, que pessoa bacana. O que eu quero é que Jesus apareça. E que era isso, a dedicação e o compromisso que estes homens tinham, de forma que ele estava sendo tão atacado que foi necessário que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o! Eu acho que nós nos distanciamos demais dessa verdade tão importante para a nossa vida. Eu desejo que realmente você se fortaleça, que você fique firme. Firme na fé, não é firme em você, não é firme na sociedade, nem firme no trabalho, nem firme no dinheiro, nem firme nestas coisas que todas vão passar. Mas que você fique firme no único que pode sustentar a sua vida, inclusive eternamente. Que você fortaleça a sua fé para saber que dias difíceis, complicados, podem chegar, mas que o Senhor estará contigo, que você vai continuar caminhando. Ao invés de murmurar, reclamar e ficar perdido, você vai permanecer na fé. Deus te abençoe.